Olá, estudantes do oitavo ano! Eu sou o professor Bruno, professor de matemática, e juntos hoje nós vamos aprender sobre as potências e as raízes com números inteiros. Nesta aula, nós vamos estudar os conceitos de potenciação e radiciação. Compreenderemos o conceito de potência utilizando números naturais e números inteiros. Nós vamos fazer a identificação e resolução de problemas envolvendo potenciação e radiciação, reconhecendo essas duas operações como operações inversas. Vamos ver os elementos de uma potência. Uma potência é uma operação matemática, uma operação de multiplicação de fatores iguais. Na potência, nós temos dois elementos principais. Nós temos uma base, que aqui está de preto, representado pelo número maior, que aqui algebricamente nós representamos pela letra A, e temos um expoente n, que está de vermelhinho aqui, que é um número menorzinho que vai acima da minha base. Algebricamente, nós temos, se A é base e n é expoente, A elevado a n, eu vou ter que responder isso multiplicando-se o A por ele mesmo, quantas vezes o meu expoente mandar. Vamos ver isso numericamente como funciona. Exemplo. Quando eu tenho 5 elevado a 2, 5 é minha base e 2 é o meu expoente. Para resolver essa situação, eu preciso multiplicar a minha base, que é 5, por ela mesma, duas vezes, ou seja, 5 vezes 5, que dá 25. Então, a resposta de 5 elevado a 2 vai ser 25. Comumente, a gente usa também, em vez de 5 elevado a 2, a gente fala 5 ao quadrado. Ao quadrado, representando o expoente que é 2. Outro exemplo. Quando a minha base for 10 e o meu expoente for 4, eu tenho 10 na base e expoente 4. 10 elevado à quarta potência. Eu vou precisar multiplicar o 10 por ele mesmo, quantas vezes o meu expoente mandar. No caso, está mandando eu multiplicar o 10 por ele mesmo 4 vezes. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá um total de 10.000. As potências possuem algumas regras muito importantes, falando de potências com números naturais. A primeira regra muito importante das potências é que todo número elevado a zero é sempre igual a 1, independente de que número seja esse. Todo número elevado a zero é 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Vamos ver alguns exemplos aplicando essas duas regras. 2 elevado a zero igual a 1, porque todo número elevado a zero é igual a 1. 2.567 elevado a zero também vamos ter como resposta o 1. Agora, quando eu tenho bases elevado a 1, vai ser igual a ela mesma. Exemplo, 2 elevado a 1 igual a 2. 25 elevado a 1 igual a 25, ou seja, eles mesmos. Vamos reconhecer agora as potências por meio de algumas sequências de figuras geométricas. Observe só. Aqui eu tenho uma sequência de 3 figuras. A primeira figura eu tenho um quadradinho, na segunda figura eu tenho um quadrado maior composto por 4 quadradinhos, e na terceira figura eu tenho um quadrado maior composto por 9 quadradinhos menores. Essa sequência ela pode ser obtida por meio de potências ao quadrado, já sinalizando e representando essas figuras geométricas que têm formas de quadrado. 1 ao quadrado, porque 1 vezes 1 é 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4 quadradinhos. E na terceira figura, eu tenho 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, como falei anteriormente, essa sequência geométrica de figuras, ela se relaciona com as potências elevado a 2. Por isso que as potências elevado a 2 são chamadas de potência ao quadrado, porque elas mantêm relação direta com essas figuras que têm formatos de quadrado. Agora nós vamos ver
essa situação, a mesma situação, nós temos aí a primeira figura, a segunda figura e a terceira figura. Você, aí de casa, que está nos acompanhando com muita atenção, conseguiria me responder quantos quadradinhos pequenininhos teria a próxima figura dessa sequência? A próxima figura dessa sequência teria na base, ó, a primeira tem um quadradinho, a segunda 2 quadradinhos, a terceira 3 quadradinhos. A quarta figura teria 4 quadradinhos, ou seja, 4 ao quadrado. 4 vezes 4, que daria 16 quadradinhos. Uma outra forma de pensarmos as potências em sequências geométricas é pensá-las em 3 dimensões. Olha só, nessa sequência nós temos 3 figuras. Essas 3 figuras eu tenho na primeira um cubo, depois eu tenho um outro cubo maior, formado por 8 cubinhos, e na terceira figura eu tenho um cubo bem maior, formado por 27 cubinhos. Quando eu tenho cubo, eu tenho a figura tridimensional cubo, eu estou falando de potências elevado a 3. No caso da primeira figura, 1 elevado a 3, que é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Na segunda figura, eu tenho 2, porque eu tenho 2 quadradinhos na base, 2 cubinhos na base, então 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 vai me gerar toda a quantidade de cubos da segunda figura, que são 8. 2 vezes 2 vezes 2, 8. E na terceira figura, eu tenho 3 elevado a 3, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. As potências que estão elevadas a 3, elas são chamadas de cubo. Sempre quando eu falo um número elevado a 3, esse número vai estar ao cubo, justamente por manter essa relação direta com essa sequência de figuras geométricas. Agora, você aí de casa, seria capaz de me dizer qual que seria a sequência da próxima figura dessa imagem? Primeira figura eu tenho um cubo, na segunda figura eu tenho 8 cubinhos, na terceira figura 27 cubinhos. Então, qual que seria a quantidade de cubinhos utilizados na próxima figura? Na próxima figura, eu teria 4 ao cubo, que é 4 vezes 4, vezes 4 ainda, que vai me dar um total de 64 cubinhos. Nós vimos até agora as potências com números naturais. E quando eu tiver potências envolvendo números inteiros, ou seja, potências que envolvem números positivos e números negativos? O que a gente tem que fazer? Por exemplo, eu tenho agora menos 2 elevado a 3. Menos 2 é a minha base, 3 é o meu expoente. Eu preciso multiplicar a minha base por ela mesma 3 vezes, ou seja, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Reparem que agora eu tenho um sinal negativo e para isso eu preciso fazer o jogo de sinal, que vocês estudaram muito no ano passado. Ó, menos vezes menos mais e mais vezes o outro menos, menos. Então a minha resposta vai ser negativa. E 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8, ou seja, resposta menos 8. Vamos analisar agora quando eu tenho uma potência com um número negativo no expoente. Calma, gente, não precisa entrar em desespero. Tenha muita calma, porque o procedimento é quase o mesmo. Vamos analisar só. Para resolver potências com expoente negativo, basta transformá-lo em um expoente positivo. Uma coisa que estava negativa, transformo em positiva. Para isso acontecer, basta inverter a base. Exemplo, eu tenho uma base de fração, 3 sobre 2 elevado a menos 2. Para que eu transforme esse menos 2 da potência num expoente positivo, basta eu inverter a base 3 sobre 2, ou seja, vai ficar o inverso, vai ficar 2 sobre 3. O número que está embaixo vai para cima, o número que está em cima vai para baixo. E agora aplico a resolução da situação. Multiplico a base por ela mesma 2 vezes e multiplicando essas duas frações eu tenho 4 sobre 9. Outro exemplo é quando eu tenho a base 2 e o expoente menos 3. Eu preciso inverter a minha base 2. Vai ficar 1
sobre 2, agora elevado a 3. Pronto, transformei o expoente no expoente positivo, é só fazer do jeito que a gente já vem fazendo desde sempre. Multiplica-se a base por ela mesma 3 vezes e, como resultado, eu vou ter 1 sobre 8. Estudando as raízes. Olha só que interessante esta imagem. Tem um rapaz aí, ó, estudando a raiz de uma árvore, mas em matemática não é isso. O estudo das raízes em matemática é o estudo da operação inversa do que a gente acabou de estudar, ou seja, operação inversa das potências. As raízes também possuem elementos importantes, a começar por esse símbolo que nós colocamos aí de preto, chamado de radical. O radicando, representado pela cor verde, fica dentro do radical, o n é meu índice e o x é a resposta da minha raiz, também conhecido como raiz. E as raízes, elas mantêm uma relação direta com as potências. Observe esse fenômeno. Quando eu tenho uma raiz enésima, uma raiz de índice n, de um número a, isso vai me dar uma resposta x. E isso só vai ser verdade se e somente se isso acontecer. Se x, que é a minha resposta, elevado a n, for o número que está dentro da minha raiz. A gente viu isso algebricamente, mas algebricamente não dá para a gente captar a ideia do que é raiz. Vamos observar isso, então, com um exemplo numérico. Quando eu tenho raiz quadrada de 100, a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 ao quadrado, ou seja, 10 vezes 10, é 100. Tá vendo como ficou mais fácil? Vamos ver outras situações. Raiz quadrada de 49. Eu preciso encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, vai me gerar o 49. Esse número é o número 7, pois 7 ao quadrado é 49. Raiz quadrada, agora raiz quadrada não, raiz cúbica, ou seja, aumentou uma multiplicação a mais. Eu preciso encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, e ele mesmo de novo, ou seja, um número multiplicado por ele, que me dê 125. Esse número é o número 5, pois 5 ao cubo é 125. Tá vendo como foi fácil estudar sobre as raízes e sobre as potências? Na aula de hoje, nós compreendemos que as potências possuem dois elementos principais, uma base e um expoente. A base de uma potência representa o produto do número por ele mesmo, e o expoente é a quantidade de vezes que a gente deve multiplicar a nossa base. Reconhecemos as potências e as raízes como duas operações importantíssimas em matemática, sendo uma o contrário da outra. Agora é com você. Faça os exercícios, se concentre, se for preciso, analise e estude essa aula novamente e eu aguardo você até a próxima aula de matemática, oitavo ano. Até lá!